Olá, nós vamos falar nesse vídeo agora sobre o método da bisseção. O método da bisseção trabalha da seguinte maneira. Dada uma função f de x contínua no intervalo AB, onde existe uma única raiz, é possível determinar tal raiz subdividindo sucessivas vezes o intervalo que contém essa raiz pelo ponto médio de A e B. Eu indico aqui um vídeo anterior, onde a gente fala da obtenção de um intervalo. Eu tenho que encontrar um intervalo AB, onde exista uma raiz. Idealmente, eu devo achar um intervalo onde essa raiz é única, onde só há uma raiz. E a ideia agora é refinar esse intervalo. O método da bisseção vai refinar esse intervalo sempre reduzindo o intervalo à metade. Ele acha o ponto médio e reduz esse intervalo. Ou seja, o objetivo do método é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até que eu alcance a precisão requerida. Sobre precisão, sobre critérios de convergência, sobre parada, também eu indico aqui o vídeo anterior, onde a gente falava dos dois critérios, onde a gente detalhava os dois critérios. O primeiro critério é o B menos A, o meu intervalo, ser menor em módulo do que a minha precisão, precisão epsilon, ou o f daquela raiz candidata do x barra ser menor que o epsilon. Idealmente, f do x barra vai ser igual a zero, mas, como dito lá no vídeo anterior, eu tolero alguma coisa um pouco maior do que zero. E quem vai determinar essa tolerância, quem vai indicar essa tolerância, é exatamente o meu problema técnico que vai determinar, vai me indicar esse epsilon, tá certo? Então eu vou usando isso sucessivas vezes, k vezes, dividindo esse intervalo AB ao meio. Bom, então a definição inicial do intervalo, eu vou atribuir o valor de A a uma variável que eu vou chamar de A0 e o valor de B a um B0, ok? A condição de aplicação é se f de A vezes f de B é menor do que zero. Ou seja, houve troca de sinal. Em A, a função é negativa, em B, ela é positiva. Ou em A, ela é positiva, em A, negativa. Houve troca de sinal. Houve troca de sinal, a função ela é contínua no intervalo, a derivada tem sinal constante, ok? Portanto, há uma raiz dentro desse intervalo. E aí eu posso aplicar o método da bisseção. Eu vou calcular o que eu vou chamar de ponto médio entre A e B. Vou chamar de x0. Como é que calcula esse ponto médio? É o B mais o A dividido por 2. Vai ser o meu x0. E aí, olha que interessante. Meu intervalo original vai ser dividido em 2. A x0, x0b. Ok? E aí eu vou ter que descobrir, a minha raiz está no meu primeiro subintervalo ou no segundo subintervalo? Uma vez que eu dividi ele ao meio, meu intervalo original ao meio, a raiz vai ficar ou no primeiro subintervalo ou no segundo. Como descobrir? Bom, muito simples. Eu tenho que verificar se entre A e x0 houve troca de sinal. Se houve troca de sinal entre A e x0, f de A vezes f de x0 é menor do que zero, significa que a raiz está aqui dentro. Então, meu novo intervalo vai passar a ser A x0, ou seja, eu vou substituir o meu valor de B pelo valor de x0. Ou então não, f de A vezes f de B é maior do que zero. Se aqui é maior que zero, significa que a raiz está do outro lado, no outro subintervalo. A raiz está entre x0 e B, tá certo? Se a raiz está entre x0 e B, eu vou atualizar o meu valor de A. A vai passar a valer x0 e B continua valendo aquilo que valia antes. Ok? E aí eu vou repetindo esse processo até que eu consiga atender às condições de parada. Então, o meu x0 vai ser A0 mais B0 dividido por 2. Supondo, então, que em A0 a minha função é negativa, em B0 a minha função é positiva, eu preciso verificar qual vai ser o sinal da função no ponto x0. No x0, a minha função ela é positiva. Ou seja, a raiz vai estar entre A0 e x0, porque entre A0 e x0 houve troca de sinal. Então, eu vou jogar o valor de B fora e vou usar o valor de x. Meu novo intervalo passa a ser A0,
x0, ou atualizando vai ser A1, B1, com esses dois valores que estão aqui. Muito bem. De posse desses dois valores, eu vou calcular meu novo valor de x, meu x1. x1 vai ser A1 mais B1 dividido por 2. Bom, a função em A é negativa, em B é positiva. Agora eu preciso saber qual o valor da função em x. Em x ele é negativo. A raiz vai estar entre A e x ou entre x e b? Bom, onde houve troca de sinal? De A para x não houve troca de sinal. Olha, a função ela é negativa em ambos os números. Ou seja, a raiz está agora entre x e b. Por quê? Porque de x para b houve troca de sinal. Em x a função é negativa, em b a função é positiva. Então, quem vai ser atualizado agora? Vai ser atualizado o valor de A. O valor de A, meu A2 agora, vai ser o valor de x. E o valor de B? O valor de B não muda. Eu posso manter o mesmo valor de B. Então, eu vou usar agora A0, A2, B2. Vou calcular agora o meu x2. Meu x2 vai ser igual a B2 mais A2 dividido por 2. E aí eu vou verificar agora o valor da função dentro do meu f de x2. E assim por diante. Bom, esqueci de falar, né, que a cada vez que eu calculo x, eu tenho que verificar meu critério de parada. Né? O f de x aqui em cima, ele é menor do que o epsilon em módulo? Se sim, eu posso parar. Posso parar. E o meu b menos a, ele é menor do que o epsilon em módulo? Se sim, eu posso parar. Não. O b menos a não é menor do que o epsilon. E o f de x0 também não é menor que o epsilon em módulo. Então, eu tenho que continuar. Calculei aqui o x1. F de x1, ele é menor do que o epsilon em módulo? Não, não é. Opa, então tem que continuar. B menos A é menor que o epsilon? Não, então tem que continuar. Calculo o x2. Calculei o x2. O valor do x2, o f do x2, ele é menor do que o epsilon em módulo? Não, então tem que continuar. O B2 menos A2 em módulo é menor que o epsilon? Não, então tem que continuar. Continua de que jeito? Bom, se o x2, o f de x2 é negativo e o f de A é negativo, a raiz estará entre x2 e b2. Então, meu novo valor de A passa a ser o meu x e o b mantém. E vou fazendo assim até atender ao meu critério de parada. Bom, graficamente, o método da bisseção trabalha da seguinte maneira. Eu tenho meu intervalo original aqui, A, B. Em A, a função é negativa, em B, ela é positiva. Muito bem. Houve troca de sinal, a função é constante, a derivada tem o sinal sempre positivo, a raiz é única. Muito bem. O meu x0 vai ser B mais A dividido por 2, é o ponto médio. E aí, a raiz estará entre A e x ou entre x e b. Graficamente, a gente sabe qual é a resposta. Mas numericamente, vejam só, f de A é negativo, f de x é positivo. Houve troca de sinal entre A e x, portanto, a minha raiz está entre A e x. Então, o meu A original ele vai se manter e o meu valor de B vai ser atualizado. Eu vou chamar agora o x0 de B. Então, eu vou ter o A1 e o B1. Meu novo intervalo passa a ser esse aqui. Ó, né? Vou pegar esse intervalo e dividir por 2. Pego A mais B dividido por 2. Achei o x1 aqui. Muito bem. A função agora a raiz, ela está entre A1 e x1 ou entre x1 e b1. Graficamente nós sabemos a resposta, mas e numericamente? É simples. Basta ver que f de A é negativo, f de x também é negativo. Então, a raiz está entre f de x, que é negativo, e f de b, que é positivo. Ou seja, esse aqui agora é o meu novo intervalo. Então, vou atualizar o valor de A. A2 agora vai passar a valer o valor de x. O meu valor de b agora mantém o mesmo. Pego o A mais o novo b, divido por 2 e acho x2. E vou fazendo assim sucessivamente. Ok? Bom, na prática, vamos pegar aqui uma função de aulas passadas, que é a f de x, como sendo x log de x menos 1. Né?
Uma forma de obter o intervalo vai ser separar a função f em duas. Nós já vimos isso no vídeo passado. Eu plotei aqui uma curva g e uma curva h, onde elas se tocam é a minha raiz. Então, descobri que a raiz está entre 2 e 3. Muito bem, a raiz está entre 2 e 3. f de 2 dá esse valor aqui, é um valor negativo. f de 3 dá esse valor aqui, é um valor positivo. Eu vou pegar a mais b dividido por 2, 2,5. A função no ponto 2,5 tem que valor? Ela é negativa. Aí vem a pergunta, a minha raiz está entre 2 e 2,5 ou entre 2,5 e 3? Em qual subintervalo houve troca de sinal? Veja, aqui no 2, a função ela é negativa. No 2,5, ela também é negativa. Ou seja, a minha raiz está entre 2,5 e 3, porque aqui é que houve a troca de sinal. Portanto, meu novo intervalo passa a ser 2,5 e 3. E aí eu vou querer, aí eu vejo o critério de parada, B menos A é menor do que o meu epsilon, F no ponto 2,5 é menor do que o epsilon. Se a minha precisão aqui for, por exemplo, 10 a menos 2, posso parar. Se a minha precisão é 10 a menos 3, não posso parar. Por quê? Porque em módulo isso aqui é maior que 10 a menos 3. É 5,15 vezes maior que 10 a menos 3, então eu tenho que continuar. Continuar de que jeito? Pego 2,5 mais 3 dividido por 2, 2,75. Então eu tenho que a minha função f no ponto 2,5 ela é negativa, a minha função f no ponto 3 ela é positiva e no ponto médio novo 2,75 ela é positiva. Portanto, a minha raiz está entre 2,5 e 2,75 ou entre 2,75 e 3. Tem que ver onde é a troca de sinal. A troca de sinal, olha só, é entre 2,5 e 2,75. Portanto, meu intervalo passa a ser 2,5 e 2,75. Eu verifico o critério de parada. Se eu não atingir, vou repetir esse processo até encontrar. Bom, como é que fica então o algoritmo do método da biseção? É simples. Vocês se lembram, na aula passada, eu coloquei aqui um contador, um contador de iterações que eu chamei de K. Esse K recebe 0. Eu inicio meu intervalo, meu A0, B0, usando os valores recebidos de A e B. E aí eu calculo o ponto médio. O ponto médio vai ser B mais A dividido por 2. Se esse B menos A em módulo for maior do que o epsilon e f de x nesse ponto médio for maior do que o epsilon, eu posso parar. Mas peraí. Eu não falei que ele tinha que parar quando o B menos A tinha que ser menor do que o epsilon? Ou o f de xk tinha que ser menor do que o epsilon? Então está errado isso aqui, né? Não, está certinho. Olha só, eu vou parar quando o B menos A for menor do que o epsilon. Só que aqui eu estou falando de quanto eu vou continuar. Enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou refinando as raízes. Quando isso que está aqui for falso, ou seja, quando B menos A for menor do que o epsilon, isso aqui é falso, aí eu posso parar. É isso mesmo. Se o f do xk é menor do que o epsilon, ou seja, isso aqui vai ser falso, eu posso parar. Então, eu vou repetir esse laço while, esse laço enquanto B menos A for maior do que o epsilon, eu preciso de ir refinando. Enquanto isso aqui for maior do que o epsilon, eu preciso de ir refinando a minha raiz. Tá ok? E como é que eu refino a raiz? Bom, eu tinha intervalo AB, eu dividi ele ao meio, eu dividi em 2 subintervalos, de tal maneira que eu tenho duas possibilidades. Ou a raiz está entre A e X, ou entre X e B. Não tem outra possibilidade. Se f de A vezes f de X for menor que o zero, beleza. Eu vou jogar meu valor de B fora e vou usar o valor de X que eu acabei de calcular. Agora, se isso aqui for maior do que zero, significa o seguinte, que f de x vezes f de b é menor do que zero, ou seja, eu vou jogar o valor de A fora. Vou ficar com o valor de x. Meu novo intervalo passa a ser xb. Bom, feita essa atualização, ou a primeira ou a segunda, eu vou calcular meu novo valor de x. Calculei meu novo valor de x, incremento o contador k, e aí eu vou verificar. Bom, e agora, com esse novo valor de k, b menos a é menor do que o epsilon, porque eu atualizei o b e o a aqui, né? Ou o b ou o a aqui. B menos A é menor do que o epsilon? Não, tem que continuar. F desse xk é menor do que o epsilon? Não, então tem que continuar.
Vou fazendo isso aí até que ou uma dessas, ou essa condição seja alcançada, né? Uma dessas cláusulas aqui seja falsa, ou seja, b menos a vai ser menor do que o epsilon e f de x vai ser menor do que o epsilon. Aí sim, então eu vou poder parar. Então, ao final da execução do algoritmo, eu vou ter um intervalo AB que contém uma raiz e uma aproximação x barra para essa raiz exata, né? Ou uma vai ser verdadeira ou outra vai ser verdadeira. Uma das duas vai acabar sendo verdadeira. Eu não sei se vocês concordam comigo que a convergência desse método é intuitiva. Uma hora ele vai achar a resposta. Não tem como sair. Se eu tenho uma raiz dentro do intervalo, eu passei o intervalo válido, uma hora ele vai achar. Pode demorar para achar, mas uma hora ele acha, né? Bom, eu consigo fazer uma estimativa do número de iterações, a quantidade de vezes que aquele laço while vai se repetir. Quantas vezes serão? Bom, eu vou dividindo b menos a por 2, k vezes, né? Vão ser k repetições. Então, a fórmula geral vai ser b menos a dividido por 2 elevado a k. Se eu quero que b menos a dividido por 2 elevado a k seja menor do que um determinado epsilon, eu posso isolar esse k. Eu posso fazer uma manipulação algébrica aqui e chegar à conclusão de que esse k vai ser maior que log de b0, b inicial, menos o a0, o a inicial, menos o log da precisão que foi dada, dividido por log de 2. Então, imagine o seguinte, se eu tenho um intervalo entre 2 e 3, que foi o caso daquela função, me permita voltar aqui para mostrar, olha só, essa função aqui ela tem uma raiz entre 2 e 3. Tudo bem. Se eu quero uma função cujo intervalo inicial varia de 2 a 3 e estou passando um epsilon da ordem de 10 a menos 2. Quantas iterações, qual vai ser o número mínimo de iterações para que eu tenha um b menos a menor que o epsilon? Ora, é só jogar naquela formulinha lá atrás. A formulinha é essa. O k vai ser menor que log de b menos a, né, menos o log dessa precisão que foi passada, dividido por log de 2. Fazendo as substituições, eu vou chegar à conclusão de que o k vai ser maior que aproximadamente 6,64 iterações. Mas não tem iteração quebrada, né? 6,64 eu vou arredondar para cima. Quantas vezes? Não tem número de vezes, 6,64 vezes. 7 vezes. Então, o meu k vai ser igual a 7. Ou seja, com 7 iterações, eu vou achar no mínimo, com 7 iterações, eu vou achar essa minha precisão. Tá certo? Outro caso aqui, uma função conhecida do vídeo passado, x ao cubo menos 9x mais 3. Fazendo mais uma vez a decomposição, eu sei que eu tenho uma raiz entre menos 4 e menos 3, outra entre 0 e 1 e outra entre 2 e 3. Mas qual o valor dessa raiz? Pegando o intervalo 0 e 1. Bom, 0 e 1, o meu x0 vale 0, o meu x1 vale 1. 0 mais 1 dividido por 2 é meio. A pergunta é, a raiz está entre 0 e meio ou entre meio e 1? Como o f deu negativo, eu vou fazer a troca em um dos lados. B menos a é igual a 1. Detalhe, eu estou usando o epsilon da ordem de 3 vezes 10 a menos 3. Como b menos a deu 1, 1 é maior que 10 a menos 3, eu tenho que continuar. Como f de menos 1,375 é maior do que o meu epsilon, eu tenho que continuar. Como eu tenho f de a positivo, f de b negativo e f de meio é negativo, a minha raiz vai estar entre a e x0 ou entre x0 e b? Vai estar entre a e x0. Por quê? Porque houve troca de sinal entre a e x0. Então, meu novo valor de intervalo vai ser 0,5. Bom, eu posso ir fazendo isso, vou repetindo isso, né? Aqui está uma tabela resumindo, né? Meu primeiro valor foi meio, depois 0,25, 0,375, 0,3125 e assim por diante. Aqui está a evolução dos valores de f. Os valores de f foram oscilando. Olha que interessante.
Ele primeiro ficou negativo, depois ficou positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Enfim, ele foi oscilando próximo do zero. Até que ele chegou nesse valor aqui, ó, menos 2,438, etc., vezes 10 a menos 3. Esse valor aqui, ó, em módulo, é menor do que o epsilon. Então, por causa desse valor, eu pude parar. Note que o B menos A também foi reduzindo. Ele era 1, meio, 0,25, 0,1, 25, etc, etc. Ele chegou aqui, olha só, 7,8125 vezes 10 a menos 3. Note, esse número aqui, ó, não é menor em módulo que esse de cá. 7 não é menor que 3. Aqui, ó, quase que atingiu 3,9. Ainda não foi, mas o f de x foi. Então, com 9 iterações, eu consegui obter uma raiz dentro desse intervalo, usando o método da bisseção, com essa precisão de 3 vezes 10 a menos 3. Detalhe, essa função tem 3 intervalos. O método da bisseção, ele trabalha com um intervalo por vez. Se eu quiser achar as 3 raízes, eu vou ter que usar o método 3 vezes, uma para cada um desses intervalos. Ok? Então, o método da bisseção, ele traz como vantagem uma facilidade de implementação. Um método simples de implementar. O algoritmo que foi colocado ali é simples. Ele tem uma estabilidade e convergências para a solução procurada, né? Ou seja, eu consigo até prever quantas iterações vão ser necessárias, né? Ele tem um desempenho regular, né? Comparado com os demais, a gente vai entender isso mais para frente. Porém, ele tem como desvantagem uma certa lentidão no processo de convergência, que eu sempre divido o intervalo à metade, né? Então, será que eu não posso dividir esse intervalo de uma maneira mais esperta, mais inteligente? Isso a gente vai ver mais para frente. Outra coisa, eu tenho que ter um conhecimento prévio da região muito grande, né? Esse intervalo aí, eu tenho que conhecê-lo muito bem. E se esse intervalo for muito grande, o método demora para convergir, né? O método da bisseção também traz como complexidade uma dificuldade quando ele trabalha com múltiplas variáveis. A gente só está trabalhando com uma variável, x. Se tiver várias variáveis, esse método não pode ser um pouco complicado. E a gente vai ver nos próximos vídeos algumas alternativas interessantes. Bom, eu quero deixar aqui para exercício uma atividade prática. Analise a função abaixo, né? Essa função que está disposta aqui. Está aqui e está plotada com esse gráfico. Eu quero que vocês identifiquem o intervalo onde existe uma raiz real. Está dado aqui, é só olhar no gráfico, né? Mas eu quero que você faça o seguinte, explica para mim por que essa raiz é única. Esqueça o gráfico por enquanto, me fala por que essa raiz é única. Entre A e B, entre 1 e 2 tem uma raiz? Sim. Por que essa raiz é única? Sem olhar o gráfico, né? Veja nos vídeos passados como fazer isso. Eu gostaria que vocês executassem, fizessem aí no papel as 7 primeiras iterações do método da bisseção para essa função, né? Usar o A igual a 1, o B igual a 2, acha para mim a raiz, usa as 7 primeiras iterações, usando essa precisão aqui, esse epsilon aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3, ok? Façam aí para mim. Depois disso, caso a condição de erro, né, de critério de parada não tenha sido satisfeita, eu gostaria que vocês calculassem para mim quantas iterações ainda seriam necessárias ser realizadas. Faça isso no papel a título de exercício, isso é muito importante. Tá? Pode voltar os vídeos, o material online também, acesse o material online, tá certo? Bom, para aqueles que já fizeram, está dada a resposta aqui, né? As 5 primeiras iterações estão dispostas aqui. Ainda nas 5 primeiras iterações, eu não consigo atingir o critério de parada, né? O meu f de x ele ainda está muito longe, né? E o b menos a também está um pouco distante, né? O b menos a ainda é maior do que a precisão que foi passada. Para calcular quantas iterações seriam necessárias, eu vou ter que substituir naquela fórmula, né? O b e o a precisão epsilon que foi dada, né? O b vale 2, o a vale 1, o meu epsilon é 2 vezes 10 a menos 3, né? Então, fazendo essas continhas, eu vou chegar à conclusão de que eu preciso de 9 iterações para poder executar o método. Pode ser que você vire para mim e fale assim, Marco, deu uma coisa errada, que com 8 iterações eu consegui, com 7 iterações eu consegui. É preciso que você observe o seguinte, quantas casas decimais você usou no seu exercício aí na mão? Se eu passei uma precisão de 10 a menos 3, ora,
você tem que usar pelo menos 4 casas decimais, certo? Use uma unidade a mais do que a unidade do que a precisão que foi dada. Se eu pedir uma precisão de 10 a menos 2, use pelo menos 3. Se eu pedir 10 a menos 3, use pelo menos 4 casas decimais aí no seu papel, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o método da posição falsa, que já é uma melhoria em cima do método da biseção. Até lá!